Então, queridos, eu quero começar a aula dessa noite, né, com uma citação aqui de João Calvino, que diz o seguinte, né, a doutrina de Paulo é a chave pela qual toda a escritura é interpretada. Sem a exegese é o estudo das línguas originais, sem a exegese paulina, a igreja ficaria exposta a interpretações distorcidas da lei e da graça. Né? Então, no entendimento, né, dos reformadores, as cartas paulinas, os escritos do apóstolo Paulo, são fundamentais para que nós possamos compreender toda a Escritura. Né? O Antigo Testamento ele passa a ter sentido e significado em maior clareza à luz dos escritos do apóstolo Paulo. Muito bem, vamos à apresentação do módulo dessa noite. Né? Na palestra de hoje, nós veremos, então, os objetivos das cartas de Paulo, por que Paulo escreveu, a autoridade apostólica, e eu quero relembrar que nós somos uma igreja apostólica. Nós não somos uma igreja romanista, mas nós somos uma igreja apostólica, no sentido de que o ensino da igreja repousa sobre aquilo que os apóstolos nos ensinaram. Os gêneros literários que nós encontramos nos escritos paulinos, as estratégias de argumentação de Paulo, como Paulo escrevia e como Paulo argumentava, os temas centrais das cartas de Paulo e pretendemos terminar esse nosso módulo falando sobre a relevância do ensino de Paulo para a atualidade, qual é a importância da igreja estudar as cartas de Paulo nos dias de hoje. Então, que Deus assim nos abençoe. Vamos lá, então. Ponto 1, os objetivos das cartas de Paulo. Quando Paulo escreveu as suas cartas, o que ele tinha em mente? Qual era o propósito de Paulo ao escrever as suas cartas? Então, vamos aqui descrever os objetivos de Paulo. E eu vou contar. Vocês estão com Bíblia? Ótimo. Eu vou pedir. Boa noite, Graça. Eu vou pedir a vocês aí que me ajudem com a leitura de alguns textos, ok? Então, nós vamos fazer uma aula bem participativa hoje. Muito bem. Primeiro ponto importante, meus amados irmãos, primeiro objetivo importante de Paulo ao escrever as suas cartas era instruir a igreja acerca da nova aliança. Né? Boa parte dos escritos de Paulo foi destinada a judeus que haviam se convertido à fé em Cristo Jesus. E o objetivo de Paulo, então, é escrever a esses judeus que haviam se convertido à fé em Cristo Jesus os princípios fundamentais da nova aliança. Eu vou pedir, então, aqui para o João. João, leia para nós Romanos 3, 28, por favor. João, Paulo está mostrando. Boa noite, Tony, seja bem-vindo. Então, Paulo estava mostrando que o homem não era justificado mediante a obediência à lei. Então, o objetivo de Paulo, né, era mostrar que com a nova aliança, né, a lei cerimonial havia cumprido o seu propósito. E quais eram as leis cerimoniais? Os sacrifícios, o sacerdote, o templo. Então, todas as leis da antiga aliança haviam cumprido o seu propósito. E qual era o propósito das leis cerimoniais da antiga aliança? Apontar para quem? Para Cristo. Logo, portanto, se Cristo veio, havia elas cumprido o seu objetivo. E é por isso que nós na igreja não temos sacrifícios, é por isso que na igreja nós não temos sacerdotes, por isso que nós entendemos que Deus ouve as nossas orações em todo lugar, a despeito, por exemplo, de onde nós estejamos. Por quê? Porque as leis da antiga aliança já cumpriram o seu propósito na história da redenção, apontaram para Cristo, e Cristo ele é o ponto principal de nossa fé, né? Segundo objetivo, formar e orientar comunidades cristãs que sejam o quê? Saudáveis. Paulo ele era, boa noite, Rev, um plantador de igrejas, né? Então, Paulo, como plantador de igreja, qual era o propósito de Paulo? Fazer com que essas comunidades que haviam nascido fruto da pregação do evangelho se tornassem comunidades o quê? Saudáveis, igrejas saudáveis.
Eliana, leia para mim, por favor, Efésios 4, de 11 a 12. Por gentileza, Efésios 4, de 11 a 12. Deus concedeu à igreja pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. O que nós cremos? Que todo crente ele foi dotado pelo Espírito Santo. E ele precisa ser habilitado, treinado e capacitado pelos pastores e mestres da igreja para desenvolverem o serviço na casa do Senhor, para desenvolverem o serviço na igreja de Cristo Jesus. Então, Paulo, ele escreveu as suas cartas com esse objetivo, né, de preparar líderes e de instruírem os liderados quanto à importância de buscarem um aperfeiçoamento para o desempenho do seu serviço cristão. Boa noite, seja bem-vinda toda. Boa noite. O objetivo de Paulo é instruir sobre a ética cristã. A ética cristã seria o comportamento cristão, né? Por exemplo, em Efésios 4, 25, a palavra de Deus nos diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Ou seja, nós, como cristãos, devemos abandonar e deixar a mentira e substituir a mentira pela verdade. Então, Paulo, em suas cartas, ele transmite à igreja vários princípios éticos e morais, com o objetivo de mostrar como os cristãos eles deveriam se comportar, qual deveria ser o modelo de conduta dos cristãos. Um quarto objetivo de Paulo era corrigir acerca dos desvios doutrinários. Interessante isso. Já haviam desvios doutrinários na época dos apóstolos? A resposta é sim, né? Existiam dois tipos de desvios doutrinários. Existiam os desvios doutrinários legalistas e existiam os desvios doutrinários filosóficos, né? Os desvios de doutrina legalista foram introduzidos pelos judaizantes. E o que os judaizantes eles ensinavam? Que somente crer em Cristo não era suficiente, que era necessário para o homem ser salvo obedecer à lei. Ou seja, a obra de Cristo era insuficiente, a obra de Cristo era incompleta. Havia a necessidade do homem completar a obra de Cristo. E como a obra de Cristo, segundo os judaizantes, ela era completada mediante a observância a alguns aspectos da lei. E este foi um dos principais embates do apóstolo Paulo. Por quê? Porque o evangelho da graça estava sob ameaça. Nós cremos na suficiência da obra de Cristo. Nós cremos na eficiência da obra de Cristo. O homem, ele colabora com a sua salvação? De forma nenhuma. A obra ela é realizada por Cristo Jesus. Nós desenvolvemos a salvação com temor e tremor pela obediência e a santificação. Porém, a obediência e a santificação só pode ser alcançada na vida cristã mediante a regeneração. E o novo nascimento é uma obra soberana do Espírito Santo. Então, Paulo, ele tem como propósito combater, né, essa ameaça, a ameaça dos judaizantes, que nós teologicamente definimos como ameaça legalista, né? E também Paulo ele se viu diante do desafio de proteger o evangelho das ameaças filosóficas, ok? Principalmente, né, podemos dizer, da influência da teologia não, da heresia gnóstica, né, do ensino gnóstico, né? Então, Paulo ele tinha essas duas frentes de embate, né? As ameaças filosóficas e as ameaças legalistas, né? As ameaças legalistas pelos judaizantes, as ameaças filosóficas pelos gnósticos, ok? E então, Paulo tem como objetivo, como propósito, escrever as suas cartas
visando corrigir alguns erros doutrinários, alguns desvios doutrinários que a igreja já naqueles tempos estava enfrentando. E, por último, preparar, apoiar e enviar pessoas para a obra missionária. Alguém poderia ler para nós? Eu vou pedir aqui. Núbia, leia para nós, por favor, 2 Timóteo 4:5. 2 Timóteo 4:5. Então, Paulo, ele preparava líderes e instruía a igreja acerca do propósito da obra missionária, né? Alguém sabe qual é a maior carta escrita pelo apóstolo Paulo? A carta aos Romanos. Tem o maior número de capítulos. É a carta mais densa. Exatamente, perfeito, exatamente, né? E na teologia paulina, Tony, a gente costuma afirmar que a carta de Paulo aos Romanos é a carta de maior consistência teológica, de maior profundidade doutrinária, né? Agora, olha só que interessante. Qual foi o propósito de Paulo a escrever a carta aos Romanos? Convencer aquela comunidade da necessidade de enviá-lo para pregar o evangelho na Espanha. Ainda. Depois ele é preso. Ele vai para Jerusalém, aí acontecem alguns problemas dele, né? Mas o objetivo, quando ele escreve aquela carta de Roma, ele diz o seguinte: olha, eu vou passar por aí, vou confirmar esta comunidade, e depois vocês vão me enviar para a Espanha. Então, é lindo, porque ele faz toda uma exposição doutrinária sobre a necessidade da pregação do evangelho para convencer aquela comunidade do propósito de enviá-lo para fazer missões. E é interessante que, como a gente tem uma visão muitas vezes distorcida, né? Principalmente na liderança da igreja. Quando você tem, por exemplo, um pastor que não tem tanta profundidade teológica, a gente costuma dizer assim: aí esse serve para ser missionário. Aí, se você tem um pastor que tem muita profundidade teológica, esse aí não serve para ser missões, para fazer missões. E esse é um pensamento totalmente equivocado. Porque em Paulo a gente vê a síntese, né, do missionário, de alguém que tinha fervor por levar o evangelho, e você vê a profundidade de um teólogo. Então, o que a igreja precisa compreender é que todo pastor tem que ser apaixonado por missões. E todo pastor ele precisa buscar ter profundidade teológica. A gente criou essa dicotomia e que ela não é saudável para a igreja. Esse aqui é mestre e não é pastor. Mas todo pastor tem que ser mestre, porque tem que ensinar. E todo mestre precisa ser um missionário, porque precisa ter amor pela pregação da palavra de Deus. Então, em Paulo, a gente vê essa síntese, né? Do pastor que cuida, que aconselha, que orienta, do homem das letras, da profundidade teológica, mas que tem no seu coração o fervor pela pregação da palavra de Deus. Imagine, escrever uma carta de profundidade tão densa quanto a carta aos Romanos, e para dizer assim: olha, por favor, me enviem para pregar a palavra de Deus da Espanha. Né? Então, os objetivos de Paulo são esses 6 objetivos aqui: instruir a igreja acerca da nova aliança, formar e orientar igrejas saudáveis, instruir sobre a ética cristã, corrigir desvios doutrinários e preparar e apoiar e enviar pessoas para a obra missionária. Na antiga aliança, e aqui é nova aliança. Na antiga aliança, nós tínhamos a figura dos profetas e dos apóstolos. E a igreja, né, ela foi edificada, Cristo é a pedra angular, sobre o ensino dos profetas e apóstolos. A Bíblia, ela foi constituída pelo ensino de quem? Dos profetas e apóstolos. Esses 2 ofícios cessaram. E é por isso que nós somos cessacionistas. Nós não cremos no ofício de apóstolos e profetas
para o dia de hoje. Eles já cumpriram o seu propósito na história da redenção. E é como diz o reverendo Augusto, apóstolo de verdade é apóstolo morto. Ok? Ponto. Tá? Nós temos a figura dos evangelistas. E eu sigo essa interpretação. Eles são responsáveis pela transição entre a antiga e a nova aliança. Então, é importante nós entendermos que a Bíblia ela é escrita num período de transição. Você tem aqui a antiga aliança, que termina, e você tem a nova aliança. Nesse ambiente de transição entre a antiga e a nova aliança, é que o Novo Testamento foi escrito. Às vezes a gente tem a ideia de que acabou o antigo e começou o novo. Terminou a antiga aliança e começou a nova aliança. Mas, irmãos, foram quase 100 anos de transição entre a antiga e a nova aliança. Antiga aliança, você tem sacrifício, você tem sacerdote, você tem circuncisão, você tem Páscoa. Nova aliança, você tem presbíteros, você tem diácono, você tem a celebração da Santa Ceia, você tem batismo. Então, a igreja ela transicionou por quase um século, porque a carta mais nova do Novo Testamento é Apocalipse, da década de 90. A carta aos Hebreus, que nós fizemos a exposição na igreja, foi uma carta em que o autor aos Hebreus ele faz o quê? Irmãos, larguem os rudimentos da antiga aliança, se desprendam da antiga aliança, que é sombra da nova aliança. Na década, provavelmente, 70, o autor aos Hebreus está escrevendo. Então, e aí os evangelistas são estes que foram responsáveis pela transição entre a antiga e a nova aliança. Por exemplo, você tem Filipe, que foi um diácono e um evangelista. Você tem Timóteo, que está inserido dentro desse contexto também, de que ele foi um pastor e um evangelista. O evangelista, no período apostólico, foram homens responsáveis por auxiliar a igreja nessa transição entre a antiga e a nova aliança. Ok? Heraldo, pergunta. Principalmente, eles eram responsáveis por dizer o seguinte: a antiga aliança cessou, o Messias prometido chegou, e o Messias prometido é Cristo Jesus. Qual era a principal metodologia dos evangelistas? Usar as profecias do Antigo Testamento para mostrar que na pessoa de Cristo Jesus todas as profecias do Antigo Testamento se cumpriam. Então, o principal propósito dos evangelistas era pegar o Antigo Testamento e mostrar o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento na pessoa de Cristo Jesus e convencer os seus auditórios, o auditório, que Jesus era o Messias prometido. Essa era a principal metodologia. Literalmente apresentando Cristo. Sim. A partir, sempre é importante isso, do Antigo Testamento. Quem eram os principais ouvintes dos evangelistas? Os judeus. Cumprindo até a palavra de Cristo Jesus, né? E aí é claro que posteriormente eles passam a pregar aos gentios, à comunidade gentílica. De ensinar, ok? Eles faziam todo esse ministério, podemos assim dizer. Mas o foco principal mesmo era mostrar justamente a questão da transição entre a antiga e a nova aliança. Deixa eu dar um exemplo. Qual foi o propósito do Pentecostes? O que aconteceu ali em Atos capítulo 2? O Espírito Santo, ele é derramado sobre a igreja e ele habilita os cristãos ali a falar o que em um outro idioma. O que é aquilo?
para que a igreja compreendesse que o evangelho deveria ser pregado a todas as nações da terra. E o dom de línguas em Atos 2 não tem nada a ver com o que os nossos irmãos pentecostais ensinam. Não tem nada a ver com sons desconexos. Eram idiomas. E ali ficou bem claro que o evangelho deveria ser pregado para todas as nações da terra. O encerramento das escrituras. Entendeu? Então, nesse sentido, a escritura ela é constituída dos escritos de quem? Dos apóstolos e dos profetas. Então, é nesse sentido. Talvez eu não tenha sido bem claro, e foi boa a sua palavra nesse sentido. Né? Aproveito e faço essa correção nesse sentido, porque eu acabei até falando sobre o cessacionismo. Então, foi boa a sua fala nesse sentido, porque eu entrei na questão do cessacionismo. Então, foi ótima a sua fala, que me permite fazer essa correção nesse sentido. Ficou claro? Tranquilo? Sim. Começa com Cristo. Perfeito. Começa a partir de Cristo. Ok? Segundo a nossa denominação, IPB, exatamente. Ele não tem nada a ver com esse modelo de evangelista. Isso. O que é hoje o evangelista hoje na IPB? É alguém que faz o ensino médio de teologia. Em outras palavras, é isso. E aí, por consequência disso, né, Eliana? É claro, ele não é bacharel em teologia, não é ordenado, presidiu o conselho, exato. Isso. Perfeito. Então, o Hibro, se ainda a IPB tem evangelistas, tem. Ainda nós temos no IBN, Instituto Bíblico do Norte, e temos o IBEL em Patrocínio, Minas Gerais. Então, mas a figura do evangelista dentro da IPB seria esse que é formado em teologia pelo ensino médio. Seria isso. Um técnico. Um técnico, perfeito. E aí, como vocês mesmos mencionaram, ele não preside o conselho, ele não administra os sacramentos, essas questões. Tranquilos, respondidos. Vamos lá, então, vamos continuar. Vamos de destacar a questão dos seus escritos visando a sua autoridade apostólica. Então, os argumentos de Paulo para legitimar a sua autoridade são os seguintes. Primeiro, o seu ministério. Gálatas 2:9. Alguém poderia ler para nós, por gentileza? Um dos propósitos de Paulo também em seus escritos era mostrar a legitimidade da sua autoridade apostólica. E como Paulo evidenciou a legitimidade da sua autoridade apostólica? Mostrando que, certa feita, ele em Jerusalém, ele recebeu o reconhecimento de Pedro, Tiago e João, na qual Paulo chama de colunas da igreja. E Paulo, ele mostra, então, que estes estenderam a destra da fraternidade, ou a destra da comunhão, legitimando o seu ministério como apóstolo. Ok? Ainda sobre a autoridade apostólica de Paulo, Paulo mostra a sua autoridade mediante ao seu ensino. 1 Coríntios 9:1. Quem encontrou, por favor, leia para nós. Paulo aqui ele reivindica a legitimidade do seu ministério como apóstolo, mostrando duas coisas importantes. Primeiro, que ele recebeu a revelação do próprio Cristo. O que credenciava alguém a ser apóstolo? Exatamente. Ter recebido o ensino do próprio Cristo. E o outro aspecto que Paulo também usa para legitimar a sua autoridade apostólica era o seu ensino. Paulo diz: vocês não são frutos do meu ministério?
do meu trabalho. Então, dessa forma, Paulo, então, ali está legitimando a sua autoridade como apóstolo, né? E, por último, aqui, apresentar à igreja a legitimidade do seu ensino. 2 Coríntios 12. Sim ou não? Sim. Com qual propósito? Isso. Isso aqui é muito importante. O que legitimava aqueles que eram enviados da parte de Deus antes, antes do cânon estar completo? Os milagres, os sinais. E isso, Romildo, interessante, tanto com os profetas quanto os apóstolos. Por exemplo, quando Elias e Eliseu realizavam milagres, no final dessas narrativas você encontra a seguinte expressão: vejo que és homem de Deus. Quando Moisés ele vai se apresentar a Faraó, Moisés argumentando com o Senhor, como é que o Faraó vai acreditar? Como é que ele vai dar ouvido a mim? E aí Deus coloca a mão no peito, tira a mão do peito, joga o cajado no chão, pega a cobra pela cauda, vai virar cajado. Então, esses sinais eram usados como credenciais daqueles que eram enviados da parte de Deus. E os apóstolos? Por que os apóstolos realizavam milagres? Para mostrar que eles haviam sido enviados da parte de Deus. E vou mais. Por que Cristo realizou milagres? Para legitimar o seu ministério. Então, observe que milagres na Bíblia nunca tiveram, em primeira instância, caixa alta negrito que eu estou falando aqui, o benefício da pessoa necessitada. É claro, o paralítico era beneficiado, o cego era beneficiado, é óbvio. Mas os milagres eram realizados em primeira instância por causa disso. Por exemplo, Jesus ele transforma a água em vinho, casamento, né? Para quê? Para legitimar o seu ministério, em primeira instância, tá? Então, é importante que a igreja compreenda isso, porque hoje muitas igrejas elas fazem campanhas de milagres, sinais e outras coisas e não compreendem que o propósito dos milagres na Bíblia sempre foi legitimar aqueles que foram enviados da parte de Deus. É as credenciais. Qual que é a credencial hoje de alguém enviado da parte de Deus? São duas. Quais são as credenciais de hoje? Como é que a igreja sabe quando é alguém enviado da parte de Deus? Isso. E a segunda? Apertei vocês, né? A vida. Testemunho. Então, as duas coisas, elas precisam caminhar juntas. O ensino e a vida de quem prega. E daí uma chamada à igreja. Eu tenho muita dificuldade como pastor com pregadores itinerantes. Você não sabe da vida, não sabe da procedência. Então, assim, a figura do pastor é a figura daquele que é conhecido pela própria comunidade, em que a igreja vê em harmonia a sua vida, não que seja perfeita, porque ninguém é, mas você vê que há coerência entre a vida e o ensino, ok? Seminário é credencial de chamado de alguém para o pastorado? Não. Isso. Obrigado. Vocês foram ao cerne da questão. Vejam, a vocação pastoral, ela possui duas esferas. E quais são essas duas esferas? Primeiro, o chamado interno. Se alguém aspira ao episcopado, é errado você desejar ser pastor? De forma nenhuma.
Segunda esfera, o reconhecimento da comunidade, o que a gente chama de chamado externo. Então, é isso que vai legitimar alguém que é chamado ao pastorado. Quando a igreja, a liderança da igreja, vê nessa pessoa a questão do chamado interno e o chamado externo, a igreja envia essa pessoa para o seminário para que ele possa ser treinado, habilitado para o exercício do dom que Deus concedeu a ele. Então, é muito importante que a igreja compreenda isso. Quem vai legitimar o dom de alguém para o pastorado é a igreja local. É a igreja, é a comunidade. É a igreja que dá o teste de qualidade. Não, é chamado. O seminário, ele vai qualificar, ele vai habilitar, ele vai dar condições melhor dessa pessoa desenvolver o dom que ela possui. Ficou claro isso? No presbitério, Romildo, o aspecto ele é mais técnico mesmo. E deixa eu só falar algo importante para você quanto a essa questão. Por exemplo, o presbitério só examina alguém para ser licenciado e posteriormente ordenado quando vem o encaminhamento do tutor eclesiástico, que é aquele que acompanhou aquela pessoa na sua formação. Então, por exemplo, você tem o tutor eclesiástico que diz, olha, ele prega assim, ele ensina assim, ele acompanha, ele desenvolve o ministério assim, e a gente atesta que ele tem vocação para o ministério. Aí o presbitério se reúne, mediante esse atestado do tutor eclesiástico, para examiná-lo. Mas o que eu estou mostrando é que, mesmo na questão do âmbito do presbitério, o reconhecimento sempre vem da igreja local. Sempre vem da igreja local. O presbitério ele vai exercer esse aspecto mais técnico das perguntas. Não, realmente ele precisa se preparar mais teologicamente. E assim, louva a Deus pelo nosso presbitério, que o nosso presbitério é exigente mesmo. Se a pessoa não chega lá e não tiver bem preparado teologicamente, a gente reprova. Aquele ali é terrível para reprovar, né? É o terror do presbitério, né? É o terror do presbitério, né? O pessoal até ora para ele não ir na reunião, né? Dessas reuniões, terror do nosso presbitério, né? Mas a gente tem que ter essa exigência, ok? Exatamente. Mas é esse aspecto. O presbitério, o Carla, ele vai dar esse parecer. Você estudar mais um pouco. Não está não tá dizendo que não é vocacionado, Romildo, mas que não está ainda preparado. A vocação, ela é da igreja local. Mas a questão do preparo, se está pronto ou não, aí é o presbitério. Tranquilos? Vamos caminhar mais um pouquinho? Muito bem, os gêneros literários que Paulo adota, né? Então, nos escritos de Paulo, nós podemos observar alguns gêneros literários. E quais são esses gêneros literários? O primeiro deles, que merece a nossa atenção, é o doutrinário. Boa parte dos escritos do apóstolo Paulo são caracterizados pelo gênero doutrinário. Por exemplo, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isto, isso, doutrina. É doutrina. Nós somos salvos pela graça de Deus, favor que nós não merecemos. E essa obra toda é uma dádiva de Deus, não de obras daquilo que a gente faz para que ninguém seja tomado pela soberba e pelo orgulho. Então, quando a gente lê o escrito de Paulo, é importante a gente tentar identificar qual é o gênero literário. É doutrinário? O segundo gênero literário que nós encontramos nos escritos de Paulo é exortativo. 1 Coríntios 15, 33, por favor, alguém leia para nós. Paulo está o quê? Exortando, né? As exortações, elas são sempre de tom ético e moral, ok? Não façam isso. Mas, assim, é importante a gente reafirmar uma verdade. Toda a exortação moral, toda a exortação ética de Paulo,
nunca foi com vistas à salvação, ok? Você tem que ser assim para ser salvo. O tom exortativo de Paulo é o seguinte: vocês hajam assim porque vocês são salvos, tá? Então, por isso, como o salvo deve se comportar? Como o crente deve se comportar? Como o regenerado deve se comportar? Então, nós encontramos nos escritos de Paulo várias exortações quanto a essa questão de como o crente deve se comportar, tendo em vista que ele foi salvo. Ele foi salvo. Um outro aspecto importante também sobre essa questão ética e moral, que ela é para a nossa segurança. Qual que é um indicativo, podemos assim dizer, do salvo? O indicativo do salvo é a sua conduta, é o seu comportamento. O regenerado, ele possui atitudes e comportamentos que identificam a sua nova vida em Cristo Jesus. Não que ele não peque, mas ele tem a consciência de que quando ele transgride a lei de Deus, quando ele transgride a palavra de Deus, ele deve buscar o arrependimento e a mudança de vida. Então, o crente ele se sente seguro quanto à questão da sua salvação quando o Espírito Santo testifica ao coração do crente, apontando quais são os seus erros, quais são os seus pecados. E Paulo nos mostra algo muito interessante, né? Quanto mais conhecemos a palavra, quanto mais nós nos dedicamos a uma vida de oração, mais sensíveis nós nos tornamos aos nossos pecados. O que nos torna insensíveis para com o nosso pecado? A ausência de uma vida de oração, a ausência do estudo da palavra. E assim, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, piores nós nos sentimos. Em que sentido vou explicar isso? Porque os nossos pecados se tornam mais nítidos. E aí vem o testemunho de Paulo. Paulo ele fala: eu sou o pior de todos os pecadores. Paulo está sendo demagogo aqui. Não, de forma nenhuma. Por quê? Porque quanto mais nós nos aprofundamos, quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nítidos se tornam os nossos erros, mais claras se tornam as nossas falhas. A Bíblia ela é como um farol que vai nos iluminando e mostrando os nossos erros. Por isso, da importância de nós lermos a palavra de Deus e termos a palavra de Deus, termos nosso coração abertos para que nós leiamos a palavra de Deus com o propósito de termos a nossa vida transformada. Um grande erro que a gente comete na leitura bíblica. A leitura bíblica ela não pode ser meramente informativa, mas a leitura bíblica ela deve ser transformadora. E a gente tem muito crente que tem a cabeça cheia de informação, mas pouca transformação. E a Bíblia ela não foi escrita apenas como manual de curiosidades. Por onde Paulo andou, quais cidades ele foram. Tem pessoas que têm guardado na sua cabeça todas as cidades da primeira viagem missionária, todas as cidades da segunda viagem missionária. É legal, é bom saber, é ótimo saber, mas o quanto essas informações têm impactado e transformado a nossa vida. De Romanos, que ele tem ainda os seus chamados seus planos. E aí, quando ele fala dos planos, quais eram os planos dele? Vou passar em Jerusalém, vou levantar uma coleta ali para levar aos necessitados. Tendo feito isso, logo estarei com vocês. Então,
Ó, então é interessante nós observarmos todo. Paulo tinha toda uma cronologia, né? Todo um plano bem definido. E aqui é algo importante para a gente pensar. É errado a gente fazer planos? Tem que ter. A vida cristã ela deve ter planos, mas nós precisamos sermos sensíveis quanto à questão de lembrarmos que é Deus quem dirige a nossa